Olá, queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor a cada dia esteja sobre a sua vida. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, mais uma oportunidade que nós temos de poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero, a partir desta quarta-feira, a gente aqui estarmos refletindo sobre a fé. Uma série de reflexões falando sobre esse tema. Eu quero chamar essa série de reflexões sobre a viagem da fé. Espero que você possa aproveitar bastante. E o nosso desejo é que realmente a fé seja cultivada todo dia no seu coração. A fé, sabendo que essa fé, ela nos leva a nos aproximarmos do Senhor. O tema da primeira mensagem, da primeira reflexão hoje é fé em Deus. Você tem? É uma pergunta. O texto que nós vamos nos utilizar se encontra lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus possa estar falando a sua vida. Vamos ao texto? Romanos 10, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O texto aqui ele fala que a fé salvadora se dá somente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para despertar uma resposta de fé em nós. E é na confiança na palavra de Deus que repousamos nossa fé para a salvação. Então, nessa primeira reflexão, com essa pergunta, fé em Deus, você tem? Antes de nós respondermos, nós precisamos saber o que é fé. O que é fé para você? No nosso dicionário, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva, para melhor. Agora, de acordo com a etimologia, a palavra fé, ela tem origem no grego, da palavra pistia, que indica a noção de acreditar, crer, e no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. O termo fé ele surge em algumas expressões populares e também no contexto legislativo. Nós temos alguns exemplos e talvez você já tenha ouvido falar. Por exemplo, fazer fé, acreditar em alguém ou em algum ato, ter esperança. Uma outra expressão, dar fé, afirmar com verdade. Uma terceira expressão que talvez você já tenha ouvido falar, boa fé, forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Ou ao contrário, má fé, é agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Agora, no contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus
é acreditar na sua existência, na sua onisciência, no seu poder. E a fé também é sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã. Por isso mesmo, a fé em Deus significa algo muito importante para nossas vidas. Em primeiro lugar, a fé em Deus significa ouvir a Deus. O texto que nós lemos, quando diz que a fé vem pelo ouvir. Então, a primeira parte do versículo 17 diz ouvir, mas ouvir qualquer coisa? Ouvir qualquer pessoa? Estamos falando de ouvir a Deus. Ouvir a mensagem de Deus. Esta é a confirmação da verdade de que a fé supõe a audição da palavra. Isso acontece quando existe a comissão de pregar a palavra. O interessante desse texto de Romanos 10, 17, que o contexto ali, o apóstolo Paulo está falando de pregação, está falando da pregação do Evangelho, para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam a Deus, para que isso gere fé nos seus corações e tomem uma atitude diante de Deus. Então, ter fé em Deus, em primeiro lugar, significa ouvir, mas especificamente ouvir a Deus. É quando você recebe a palavra, o Evangelho, a pregação, a mensagem de Deus, ouvindo o que Deus pensa a seu respeito, ouvindo o que Deus quer para a sua vida, ouvindo o que Deus quer que você tome como direção para a sua vida. Em segundo lugar, a fé em Deus significa ouvir a Deus pela sua palavra. E aí vem a parte B do versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque você pode ouvir a Deus. As pessoas podem falar de Deus. Mas é através da palavra de Deus em que nós temos condições de verdadeiramente permitir em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, a produção da fé salvadora. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, crer na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases, um dos textos sobre a fé é o que nós conhecemos lá em Hebreus 11, versículo 1, que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um conceito bíblico de fé. Então, é a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para despertar uma resposta de fé em nós. E é na confiança na palavra de Deus que repousamos nossa fé para a salvação. Então, a pergunta que nós fizemos logo no início da nossa reflexão, que é a proposta do tema da reflexão de hoje, dessa viagem na fé, é: fé em Deus você tem? Respondendo à pergunta, conclui-se que ter fé em Deus para a salvação somente é possível através da sua palavra. Por isso fica, em primeiro lugar, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E esse foi o questionamento do apóstolo Paulo ali, quando ele fala sobre a justiça de Deus, nesse capítulo de Romanos 10, quando ele fala que o povo de Deus, apesar de ouvirem a Deus, de ouvirem a palavra de Deus, eles rejeitaram produzir fé em seus corações para receber essa palavra.
Então a missão é de pregar, mas não pregar qualquer coisa. É pregar a palavra de Deus. Isso vai dar condições da pessoa que ouvir da palavra de Deus gerar fé no seu coração, ao ponto de ele reconhecer, de entender, de se arrepender e de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Muitos podem dizer que têm fé em Deus, mas verdadeiramente será fé em Deus se ela te faz aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Por isso a pergunta: fé em Deus você tem? É de Deus que você ouve? É da palavra do Senhor que te traz luz, que te traz direção? É ela que nos confronta, é ela que nos conforta ao mesmo tempo que nos confronta. É ela que nos dá a solução para as nossas vidas espirituais. O nosso desejo é que a sua fé seja uma fé direcionada a Deus. Se o termo bíblico, se o conceito bíblico de fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas também é a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, que nós cremos sem a necessidade de ver. Isso é possível em Deus. Que o Senhor possa dar a você esse direcionamento. Porque o Espírito Santo de Deus, na verdade, quer que você produza a cada dia essa fé. Não qualquer fé, como aquelas expressões que nós usamos, né? Fazer fé, dar fé, boa fé ou má fé. Não, mas fé em Deus. Isso é possível quando eu ouço a Deus, eu ouço a Deus pela palavra de Deus. Essa é a proposta de fé em Deus. Significa isso, ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa conceder a você essa oportunidade de você produzir essa fé salvadora, essa fé de se aproximar mais do Senhor. Quarta-feira que vem nós iremos falar sobre a prática da fé, dentro dessa nossa viagem na fé. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a quarta-feira que vem, fique na paz do Senhor.